Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre os prismas. Essas três formas geométricas são exemplos de poliedros, que recebem um nome especial de prismas. Agora vamos falar sobre definição. Nessa imagem veremos dois planos, o alfa e o beta, um polígono contido em P e uma reta R, que intersecta o plano alfa e o plano beta, mas não toca no polígono P. A forma geométrica formada pelos segmentos de retas paralelas à reta R, com uma extremidade em P e a outra extremidade em beta, denomina-se um prisma. Assim, um prisma é um poliedro com duas faces, congruentes e paralelas. Agora vamos falar sobre os elementos. Para explicar um prisma, é importante falar sobre os seguintes elementos. As bases são os polígonos convexos congruentes A, B, C, D, E e F, situados nos planos paralelos alfa e beta. Falando na nossa língua, são os cantinhos aqui, ó, A, B, C, D, E e F, nos planos alfa e beta, beta e alfa. Outro elemento que é importante destacar são as faces laterais, ou seja, são os paralelogramas ABBA, BCCB, assim por diante. Ou seja, são os retângulos formados como BC, BC, ou AB, AB. Outro elemento são as arestas das bases. São os lados dos polígonos das bases. Ou seja, é a linha entre cada base, que junta AB, BC, CD nos planos alfa e beta. Mais um elemento são as arestas laterais. São segmentos AA, BB, como estão mostrando no quadro, arestas laterais, que é juntando o plano alfa com o plano beta, AA, BB, CC, DD, EE e assim por diante. O último elemento importante para se destacar é a altura, ou seja, a distância entre os planos alfa e beta, assim mostrada no quadro. Classificação dos prismas. Como já vimos, é um poliedro, ele tem como bases polígonos congruentes. De acordo com os polígonos das bases, os prismas podem ser triangulares, as bases são triângulos. Quadrangulares, as bases são quadriláteros. Vamos falar sobre prisma regular. Se um prisma for reto e as bases polígonos regulares, o prisma é dito como regular. Considerando que a figura ao lado representa uma prisma hexagonal regular, temos: as bases são hexágonos regulares e as faces laterais são retângulos congruentes. Em geral, os prismas são utilizados em várias situações, como construções, embalagens e etc. Secção de prismas. É a intersecção dos prismas com planos que interceptam todas as arestas laterais. Secção transversal. Observe que a secção transversal é um polígono congruente em relação aos polígonos das bases. Vamos falar agora sobre áreas da superfície de um prisma. Essa figura representa a planificação triangular regular de um prisma. Agora vamos definir a área de algumas partes da superfície desse prisma. A área da base, que é representada por SB, é a área de um dos polígonos das bases. A área lateral, representada por SL, é a soma das áreas de todas as faces laterais. E a área total, que é representada por SP, é a soma das áreas laterais e das áreas das bases. Paralelepípedo. Denomina-se paralelepípedo o prisma cujas bases são paralelogramas, paralelepípedo oblíquo e paralelepípedo reto. As principais dimensões de um paralelepípedo retângulo são comprimento, largura e altura. Sobre a diagonal de um paralelepípedo retângulo, consideramos a parte destacada em A, B e C, a diagonal de um paralelepípedo retângulo.
Área total de um paralelepípedo retângulo. Consideramos a planificação de um paralelepípedo retângulo em dimensões A, B e C, mostrado na figura. Observe que a área total de um paralelepípedo retângulo é igual à soma das áreas dele. Dois retângulos de dimensões A e B, chamado de S1. E dois retângulos de dimensões A e C, chamado de S2. E dois retângulos de dimensões B e C, chamado de S3. Volume de um paralelepípedo. Vamos supor que esse paralelepípedo possui cubos de 1 centímetro cúbico, comprimento de 4 centímetros, largura de 2 centímetros e altura de 3 centímetros. Comprimento com 4 cubos, largura com 2 cubos e altura com 3 cubos. Portanto, o paralelepípedo possui 24 cubos de 1 centímetro cúbico cada um. Para saber o resultado do paralelepípedo, a fórmula é V igual 4 centímetros vezes 2 centímetros vezes 3 centímetros, que é igual a 24 centímetros cúbicos. O volume do paralelepípedo é dado por A, B e C. Portanto, V é igual a B e C. O volume de um cubo é dado por A. Fórmula: V é igual a vezes A ou V é igual a ao cubo. De um prisma. Consideramos um prisma e um paralelepípedo retângulo de mesma altura H e bases iguais SB contidas no plano alfa. Assim podemos obter o volume do prisma com a fórmula VP igual SB vezes H. O volume de um prisma qualquer é igual ao produto da área de sua base pela medida da altura.